Olá, amigos e amigas, eu sou o Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre estes metais que estão aparecendo na tela, a platina, o paládio e o ródio, que talvez muitos dos senhores nunca tenham ouvido falar, talvez só da platina. São metais aí que podem ser investidos, nos quais os senhores podem investir como reserva de valor e também vão falar de algumas funções que eles possuem, tá? Então vamos falar um pouco sobre os metais, sobre as aplicações, as características dele como reserva de valor, né? Além do ouro e da prata, existem esses outros metais que podem servir como reserva de valor e como você poderia investir neles propriamente dito, porque eu gosto sempre de transformar a informação que eu possuo em algo prático, senão ela não faz muito sentido. Vamos lá. Aqui são as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa, tá? Os sites, a maioria eu deixei linkado próximo aos ativos que eu comentei, mas vou deixar também na descrição para caso algum dos senhores queiram verificar por si próprios. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma observação no último vídeo aí, quando eu falei da prata, sobre a onça, né? Teve um equívoco aí, né? Eu falei sobre a onça padrão, né? O OZ seria algo em torno de 23 gramas, se não me engano. Mas para a negociação desses ativos de reserva de valor, seja ouro, prata, a platina, o paládio e o ródio, usa-se a onça Troy. É equivalente aí a 31 gramas, né? 31,10, 35 gramas. Então, essa breve observação se faz importante para quem viu aquele vídeo. Vamos lá. Platina, primeiro metal que nós vamos comentar. Muitos dos senhores já devem ter ouvido falar da platina, né? Os mais antigos, inclusive, quando tinham os artistas que iam lá no Domingão, no Faustão e outros programas, quando vendiam muitos discos, recebiam o disco de platina, o duplo, o triplo de platina, e se foram mais atentos, perceberam que o disco de platina valia mais do que o disco de ouro, né? Quem recebia o disco de platina vendia mais do que o disco de ouro. Isso não é à toa. A platina é um metal mais valioso que o ouro, justamente por ser um metal mais raro, com características similares, é um metal nobre ao ouro, porém com características inerentes próprias que dão a ele esse valor a mais. Beleza? Então, a raridade e as aplicações da platina fazem dele um metal mais valioso que o ouro. Todos os três metais que nós vamos falar aqui são mais valiosos do que o ouro. Então, se você achava que o ouro é o metal mais valioso, errou feio, errou rude, como diria aí um vídeo bem famoso. Beleza? Ela é especialmente encontrada junto com os depósitos de níquel e cobre, principalmente na África do Sul, e essa região da África do Sul responde por 80% da produção mundial. Além disso, também é produzida na Rússia e no Canadá. É um metal extremamente raro na costa da superfície terrestre, já que são produzidos apenas alguns milhões de toneladas. Ele é considerado o metal mais caro e precioso. Por que nós estamos falando isso? Embora pareça confuso com o que a gente vai ver para frente, porque poderíamos considerar o paládio e o ródio como derivados aí da platina ou platinoides. Então, se você considerar os três como um conjunto, né, derivados de um mesmo metal, até pela sua similaridade, poderíamos dizer que a platina é o metal mais caro e precioso. Vocês vão ver que, na prática, tem uma pouquinha de diferença no que a gente está falando. Dado curioso, a crosta, né, a camada sólida superficial lunar, apresenta uma grande concentração de platina. Então, se você gosta aí das ideias lá da Tesla, né, que vai abrir a SpaceX e vai explorar o espaço, pegar esses asteroides aí com grande quantidade de ouro, ou vai para a Lua, né, talvez a platina perca um pouco do seu valor se a gente começar a explorar a Lua. Mas atualmente, como nós só estamos considerando a Terra, claramente é um metal escasso, raro e, além das outras características, isso faz ele se tornar valioso. Vamos lá. A platina é um precioso elemento químico também, se você analisar lá na tabela periódica, ela está lá, né? Se não me engano é PL, mas a gente vai ver aqui, eu gravei aqui nos slides, tem uma extraordinária resistência à corrosão, inclusive sob altas temperaturas, então ele pode ser bem moldado aí em altas temperaturas.
É também considerado um metal nobre, como eu falei, e geralmente é descoberta pela produção de uma fase de platina com outro elemento químico. Beleza? A platina é encontrada naturalmente nos aluviões de rios, né, na margem dos rios, e foi utilizada pela primeira vez pelos nativos pré-colombianos aqui na América do Sul. Então, embora a gente falou da África do Sul, da Rússia e do Canadá, tem aí uma pequena parcela, bem diminuta, de platina aqui na América do Sul. Seu primeiro registro na Europa data do século XVI, porém, somente com o explorador espanhol Antônio de Ulloa vieram a conhecer o que seria a platina, lá em 1735, e o registro oficial na Europa em 1748. Aqui a tabela periódica que eu falei, platina PT, né? Está aqui bem no meio da tabela periódica, não vou demorar muito, só para ilustrar. As aplicações da platina, 46% dela é utilizada nos processos de controle de emissão de poluentes, são os catalisadores. Então, ela é muito utilizada aí em catalisador de veículos, né? Carburador. A gente vai ver aqui para frente, eu separei, mas na limpeza aí de gases nos veículos. Tipicamente é a platina preta, né? Que é a mais comum, que é utilizada para isso. Também na indústria petrolífera, como catalisador de processo, né? Então, catalisador é aquele que acelera um processo, né? Então ele é utilizado tanto em processos de limpeza de poluentes, como em processos de aceleração aí de elementos da indústria petrolífera, em especial na forma catalítica da nafta. A nafta aí é um dos derivados do petróleo, né? Para produzir gasolina de alta octanagem, né? Aquela gasolina bem potente que o pessoal gosta de botar lá o NOS, né? Que tem os filmes do Velozes e Furiosos, etc. Tá? O PtO2, né? Que seria o óxido de platina, também conhecido como catalisador de Adams, é conveniente como um catalisador do hidrogênio, especialmente nos óleos vegetais. A platina metálica também catalisa sob decomposição do peróxido de hidrogênio, também conhecido, se não me engano, como água oxigenada. Na verdade, ligeiramente enganado, né? Porque o peróxido de hidrogênio seria uma água oxigenada concentrada sem estar diluído em água, né? Enfim, então ele é um acelerador de processo. 31% é utilizado em joalheria, porque, como falei, é um metal raro, valioso, bonito, né? Bem lustroso, lindo, maravilhoso. Então ele pode ser utilizado como joalheria, e é. E 23% em vários outros usos, né? Como falamos, aplicações financeiras como reserva de valor, em eletrodos aí, de hidrogênio, né? São em fármacos contra o câncer, na odontologia protética, né? Para você colocar aí próteses dentárias de platina, temos aí fixação de brocas, sondas lambda, velas de ignição de lança-chama, turbina, mais uma série de outras coisas. Então tem bastante usos, bastante usos. Além disso, também pode ser usado em fardas militares, né? Os oficiais geralmente usam uma platina no ombro para distinguir a patente. Tem empregado em armas de luxo, né? Não só joias, mas armas de luxo. Engastes de detalhes em canos raiados, utensílios cirúrgicos, pregos, ponta de para-raio, implante medicinal, luvas resistentes a alta temperatura, o DIU, né? Que é aquele dispositivo que as mulheres usam lá, contraceptivo, fabricação de instrumentos musicais, odontológicos, como a gente falou, medicina do combate ao câncer, como a gente tinha falado, quimioterapia, azulejo, uma série de coisas. Realmente tem bastante utilidade a platina. Aqui está o desenho da platina, assim como ela se vê. Ela também é vendida aí, em lingotes, como o ouro, né? Só que é um ouro branco. E aqui está uma joia de platina, caso alguém se sinta inspirado aí a presentear a companheira, etc e tal. Aqui está o preço da platina futura, tá? Os contratos aqui, por uma questão atual, foram mudados para outubro. São $818,35. Então, se vocês forem ver com o do ouro, tá mais ou menos metade. Mas, como eu falei, né? Se você considerar os outros metais aí como derivados da família da platina, vocês vão ver que realmente a platina, considerando toda a sua família, ela é mais valiosa que o ouro. Mas a platina pura em si, ela, pelo menos no contrato futuro, estaria mais barato que o ouro, mas nem por isso baratinha, né? Pelo menos metade do ouro atual, ela ainda está valendo muito, mas poderia ser aí algo a se pensar, né? Já que ela é um metal mais raro, com mais características
de reserva de valor, ela poderia sim buscar o preço do ouro. Há algo a se pensar. Paládio, segundo metal que nós vamos falar aqui, né? Foi descoberto em 1802 por William Hyde Wollaston, espero ter falado correto, e ele também descobriu o ródio em 1804, que é o outro metal que nós vamos falar. O paládio, que inicialmente era apenas um descarte do refino da platina, então esse William aí trabalhava a platina, ele e várias pessoas, né? É um metal branco prateado, assim como a platina, porque ele parece muito com a platina, não se oxida no ar e é um elemento do grupo da platina, como falei, platinoide, de menor densidade e menor ponto de fusão, tá? Então, a platina ela tem um maior ponto de fusão e o paládio ele derrete mais rápido, vamos dizer assim, no calor. Ele é macio e dúctil, ou seja, ele é manejável, dá para você fazer mais coisas com ele, justamente porque ele derrete mais com menos calor, né? Aumentando consideravelmente sua dureza e resistência quando trabalhado a frio, dissolver-se em ácido sulfúrico e ácido nítrico, e também pode ser dissolvido, mesmo que lentamente, em ácido clorídrico, presença de cloro e oxigênio. Bom, é um metal, com certeza, até mais raro do que a platina, porque, como nós falamos, ele era inicialmente apenas um descarte do refino da platina, e com o tempo as pessoas falam, nossa, que bacana esse metal residual aqui que saiu, né? Vamos ver o que dá para fazer com ele. Com isso, quando surgiu aí, descobriram o paládio e o ródio, né? Ele com certeza acaba sendo mais escasso e mais raro do que a platina. Tá? Ele foi nomeado como Paládio, né, finalmente, em homenagem à deusa da sabedoria da Grécia, né? A Palas, que muitos também atribuem a ser equivalente a Atena, grega, né? Seria Palas, se não me engano, romana. Né? E aqui estão algumas barrinhas de Palladium, né? No caso aqui eles colocaram até uma pala cega, né? Talvez fazer referência à deusa da justiça, enfim. Todos esses nomes aí o pessoal gosta de botar coisas poéticas, né? Então em 1803 ele chamava, né? O William chamava como uma nova prata, porque realmente é um metal que parece muito com a prata, tanto a platina, o paládio como o ródio, né? Mas é um metal muito mais valioso. Na tabela periódica está lá o PD, né? Lembrando que a platina estava onde que está aqui, ó. A platina está aqui, o paládio um pouquinho acima, né? O PD. E também em barras, metal, fisicamente ele parece muito com a platina, né? Até por estar muito próximo na tabela periódica. Para quem não se lembra, vou comentar aqui com os colegas lá no filme, primeiro filme do Homem de Ferro, né? Quando Tony Stark aí sofre um acidente, né? Que no caso da própria arma dele, ele é sequestrado na explosão e ele fica com uns fragmentos da bomba no peito. Foi quando ele junto com um cientista que estava preso com ele, desenvolvem lá o tal do reator Arc, pelo menos o primeiro, né, que depois ele vem a elaborar, para afastar estes fragmentos do peito dele. Né? Então, curiosamente, este metal que ele utilizou aí na base do reator Arc é o paládio. Né? Então, é óbvio que isso é algo fictício, mas é bacana saber que ele já foi mencionado aí em uma história tão conhecida e talvez você não sabia. Depois, o Tony Stark, com certeza, ele pegou como um gênio que ele é, né, dentro da ficção, e desenvolveu um novo reator Arc com um elemento novo que ele acabou de criar. Né? Esses personagens de quadrinhos, vamos ver. Então, Paládio já era, vamos dizer assim, já foi mencionado nisso aí. E justamente ele desenvolve este novo elemento do segundo filme porque o Paládio estava envenenando o sangue dele, né? Então, mantinha ele vivo, mas envenenava o sangue dele. Beleza, formas de extração do Paládio, né? 23% dele é extraído na África do Sul, junto com a exploração do níquel, né? Com a mesma situação da platina, serve para o Paládio, então eles vão lá explorar o níquel e aí, como resíduo, sai o paládio. Né? E no refino da platina também sai paládio. 67% na Rússia, né? Onde são encontradas várias reservas. 8% aí na América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá. 2% Brasil e outros países da América Latina. Ele é utilizado nos catalisadores de veículo. Né? Então, como a gente falou, tanto a platina quanto o paládio. O ródio também seria, né? Mas o valor do ródio é tão alto que não sei se só se o camarada tiver muita grana para gastar com carro. Então, desde o ano de 2017, as vendas de carro a gasolina na Europa superaram as de veículos a diesel.
né? Hoje já se fala muito carro elétrico, mas os catalisadores dos veículos a gasolina usam bastante paládio, então se você aumenta a produção de carros, você também aumenta a demanda por paládio, tá? Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. Tá? Isso não acontecia desde 2009. Paládio é um elemento essencial aí na fabricação de catalisadores, como a gente falou, sistema de escapamento de veículos a gasolina. Cerca de 80% do paládio aí, que é extraído é utilizado nessa função aí de catalisador, então a maior parte do uso do paládio é essa questão, e estima-se que a produção global de paládio seja em torno de 8 milhões de onças, né? Considerando uma onça lá 31 gramas, eu não vou saber fazer sua conta de cabeça, mas não é uma quantidade tão grande assim, é um metal realmente escasso, mais escasso que a platina. Tá? É uma commodity que pode ser aplicada na indústria elétrica, fabricação de contatos e sistemas eletromecânicos, na indústria automobilística, como a gente falou, na indústria química, farmacêutica, também mesmas funções lá da platina, como catalisador de reações de hidrogenação, na indústria petrolífera, mesma situação da platina, tá bom? O elemento também se aplica em algumas ligas usadas na odontologia, mesma função da platina. Em joalherias, o paládio é endurecido com uma pequena fração de rutênio ou ródio e pode ser usado como descolorizante do ouro, dando origem ao chamado ouro branco. Então, se você ouviu falar do ouro branco, é um ouro trabalhado com paládio, às vezes com ródio, para ficar com essa característica. Beleza? O preço vinha numa crescente desde 2017, em dezembro de 2018, superou o valor do ouro pela primeira vez em 16 anos. A cotação atual, aí que eu fiz esse vídeo aí no dia 28/6, quando eu preparei o material do Paládio Futuro, com o vencimento de setembro de 2020, atingiu a marca de $1.889,70, enquanto o futuro do ouro encontra-se na marca de 1.786,60. Se vocês olharem o ouro hoje, inclusive, ele está batendo aí os $1.800, né? Que é uma resistência histórica de muitos anos. Muita gente fala que se bater essa resistência aí, ele tende a buscar valores muito mais altos, né? Para quem gosta de análise gráfica. Mas então, hoje o paládio vale mais do que o ouro. E mais ainda esquecido pelo grande público como sua função de reserva de valor. Então, tanto a platina como o paládio são mais valiosos do que o ouro, têm as mesmas características que ele, que a gente vai comentar, mas o pessoal ainda não pensa neles como reserva de valor. E é sempre bom a gente olhar para esses caras esquecidos, porque é aquela velha máxima, né? O pessoal começa a olhar para o ouro está caro, olha para a prata e depois vai olhando para os outros. O ródio, esse sim, talvez seja o mais desconhecido dos três aqui que a gente vai falar, é de fato o mineral mais caro do mundo. Em janeiro de 2020, ele valia 5 vezes mais do que o ouro. E uma das explicações para isso é justamente a sua raridade. O preço do ródio, que é utilizado na construção de catalisadores de automóveis, como a gente falou, platina, o paládio, o ródio, até por serem da mesma família, eles têm funções parecidas, tá? Aumentou 225% num só ano, tendo seu preço se multiplicado por 12 vezes nos últimos 4 anos. Muitos até falam que o ródio seria o Bitcoin, né, dos metais, né, porque ele está lá esquecidinho e dá uma alta explosiva e estrondosa. Esse aumento continuado é atribuído pelos especialistas à sua procura relacionada ao setor automobilístico e por ser o ródio mais raro do que o paládio e a platina, consequentemente ele acaba ficando caro. Olha que dado interessante. 1 tonelada da crosta terrestre, né, da superfície terrestre, contém apenas 0,001 gramas deste metal de transição. A produção mundial é de aproximadamente 7 a 8 toneladas anuais. Então a platina tem uma produção limitada, o paládio mais ainda, e o ródio então é ínfimo. Então isso realmente dá um valor muito grande para esse metal, né? E se você for considerar as outras características, ele seria também, foi descoberto por acaso pelo William Wollaston em 1804, e ele tem realmente essa característica de residual, né? A maior parte da produção dele não é por essa encontrada na costa terrestre, mas como resíduos lá da mineração, do níquel ou refino da platina. O nome desse metal vem do grego rhodon, que significa rosa. Também foi descoberto por acaso, como a gente já falou. Principais fontes do ródio, né? Como a gente já falou, né? Nos montes Urais, ali entre a Rússia e a
o Oriente, né, os montes que separam a Rússia da China, na América do Norte e do Sul, e também nas minas de cobre, sulfeto de níquel na região de Sudbury, Ontário, no Canadá. Também é possível extrair o ródio de combustível nuclear queimado, contém alguma quantidade desse metal, né? Então, aí você, quando for fazer isso, tem que tomar cuidado, porque aí ele é radioativo, tem que ter todo um trabalho de preservação, de proteção. Aí a gente falou dos outros dois metais, né? Agora a gente fala um pouco do ródio, né? Só lembrando aqui onde estavam os outros, a platina está aqui, o paládio está logo em cima e o ródio, o RH, está bem do lado. Então, você pode ver que eles são tão bem próximos, que são da mesma família. E uma das aplicações muito comuns do ródio é no ramo de joalherias e semi-joias, né? Ele fornece uma camada de proteção à prata e às joias de ouro, né, contra riscos e etc. Então ele é basicamente utilizado como catalisador para prevenir manchas e arranhões em joias. Até pela sua raridade também, dá para se fazer joias do próprio ródio. O ródio tem grande variedade de usos comerciais, é um bom condutor de eletricidade, além de, devido à sua elevada dureza, ser utilizado em ligas com outros metais, que elas tenham resistências mais altas à corrosão. É demandado também na indústria eletrônica, utilizado em alguns equipamentos óticos e em certos tipos de espelho. Na joalheria, quantidades muito pequenas para aumentar a resistência do ouro e lhe dar uma aparência mais brilhante. Assim como seus irmãos platinoides, uma das suas principais funções é como catalisador, né? Portanto, uma grande relevância na indústria automobilística. Então não é uma recomendação de compra, você mulher, mas se você quiser presentear o seu marido aí com uma joia de ródio, um anel de prata com um pequeno detalhe de ródio, você poderia fazê-lo muito feliz. Ou você, homem, se quiser presentear aí a sua companheira ou esposa com um anel de ródio no formato de uma rosa, você vai não só presenteá-la, como vai demonstrar aí saber que você sabe que o nome ródio vem do grego aí, que representa rosa, né? E aí você mostra a sua eloquência. Se você, mulher que está ouvindo, for a minha esposa, eu prefiro que deposite na minha conta mesmo, porque eu acho que vale mais a pena e aí eu posso fazer algo melhor com o dinheiro. Brincadeiras à parte, há muitas joias aí de ródio, você pode encontrar em vários sites, inclusive de empresas nacionais, os quais eu não vou citar o nome, né? Mas você encontra muito mais fácil aí, este material associado à joalheria ou para trabalhar com joias. Então, se você é ourives, você provavelmente já ouviu falar do ródio. Tá? A cara dele parece realmente com a platina e com o paládio, então não tem muito o que fazer. E esse aí é o ródio negro. Existem ródio, o ródio naturalmente ele é mais parecido com a prata, mas podem ser feitos vários trabalhos para deixar uma coloração diferente. E uma das que eu achei até mais bonitas é essa aí, o ródio negro. Beleza? Então, como a gente falou, o ródio é o metal mais valioso do mundo. Seu contrato futuro está valendo impressionantes $8.300, como a gente falou, o ouro agora, olhando imediatamente, está na casa dos 1.800. Então ele está valendo algo em torno de 4,64 vezes o ouro. Detalhe que nos Estados Unidos o ponto é no lugar da vírgula, tá? Então é 8,3, na verdade é 8.300. Beleza? Ponto no lugar da vírgula no lugar do ponto. Então por que eu deveria investir nesses metais? O que eu ganho investindo nesses metais? Você falou tudo isso aí, Bruno. E qual é a função prática de toda essa informação? Bom, basicamente, a gente já viu aí que esses metais têm várias aplicações aí na indústria, né? Principalmente na indústria automobilística, como catalisador aí, dos processos de purificação dos resíduos gasosos, né? Em escapamentos, em processos de aceleração aí na indústria do petróleo, e medicina, odontologia. Então, são metais com várias funções. Então, eles têm funções industriais como commodity e, obviamente, tem uma procura com base nisso. Mas também, né, os tornam como reserva de valor, além de sua função aí, industrial. Assim como o ouro e a prata, eles têm escassez, durabilidade, privacidade e divisibilidade. Escasso, já falamos, quantidade desses metais é bem rara no mundo, mais rara todos eles
do que o ouro e a prata, né? Em especial o ródio. Eles são duráveis, tanto é que são usados em joias. Existe a característica da privacidade, você consegue negociar esses metais de forma lícita e de forma regular aí nas bolsas, transferindo a sua propriedade, da mesma forma que o ouro e a prata, são divisíveis. Você consegue encontrá-los em forma de barras, de moedas ou em joias. Dessa maneira, tendo essas características, esses metais têm tudo para ter o seu valor ainda mais apreciado, né? Maior valorização se vier uma crise, né? A tendência é que as pessoas busquem primeiramente o ouro, como já tem acontecido, o preço do ouro tem subido diante de uma eventual inflação da base monetária com impressão de moeda à torta e direito. O ouro se tornando caro, muitas pessoas podem se voltar para a prata e, consequentemente, vindo a prata também a ficar cara, o pessoal pode vir aí a buscar a platina, o paládio e o ródio. Inclusive, já parece que isso está acontecendo, dada a extrema valorização desses metais, né? Eles não se valorizam apenas pela sua busca no setor automobilístico, mas também porque são reservas de valor com todas as características de uma boa reserva de valor, tá bom? Então, antes que ele fique muito caro, talvez valha a pena ter uma parcela ainda que pequena desses metais na sua carteira, algo a se considerar. Tá? Exceção do ródio, que tem um alto valor agregado. Eu não encontrei nenhum ETF para você poder investir no ródio, né? E aí você poderia buscar contratos futuros, né? Mas isso não é algo que eu manjo muito, então eu não quis tratar sobre o ródio especificamente. Mas você poderia ter as joias de ródio, que nem a nossa brincadeira aqui que eu acabei de fazer. Tá? Tanto a platina quanto o paládio podem ser negociados de forma relativamente fácil por meio de ETFs norte-americanos, tá? Então, como a gente investe em platina e em paládio? Por meio de ETFs, tá? E ETNs. No Brasil é muito difícil você negociar, não vi nenhuma empresa aí que negocie esses metais de forma física ou entregue em casa, não me sentiria seguro. Então, assim como o ouro e a prata, eu acredito que a maneira mais segura e mais fácil é por meio dos ETFs e ETNs, que são negociados na Bolsa de Nova York. E você tem até a vantagem de deixar o seu dinheiro em dólar, que é uma moeda mais forte e ainda continua sendo muito cobiçado, apesar dos absurdos que nós vivemos. Então, é a moeda fiduciária mais forte, o dólar. Você investiria em metais de valor aí para se proteger de uma eventual crise e deixaria o seu capital em dólar. Então, antes da gente falar dos ETFs que eu separei aqui para os colegas e ETNs, é importante dizer o que é um ETF, o que é um ETN. ETF, a maioria já deve ter visto o BOVA11, né? É um fundo de índice, né? Eles fazem uma gestão passiva replicando um índice. Então, o BOVA11, existe o índice Bovespa e ele vai lá comprando os ativos do índice na proporção do índice. Por que passivo? Porque ele não... agora é melhor comprar esse ou aquele ativo. Ele compra os ativos do índice conforme aparece, né? O índice apareceu para ele, ele vai lá e compra. Então, passivo, tá? E são negociados em bolsas de valores. Eles são bem parecidos, o ETF e o ETN, tá bom? Eles têm relação com esse ativo subjacente. Porém, o ETF, ele investe no ativo que ele está negociando, tá? Então, ele tem as ações, se for, no caso, um ETF de índice de ações. Se for um ETF de metais, ele tem a posse dos metais, né? E por isso ele cobra uma taxa para ele ter essa posse e gerenciar, e os títulos, se forem de títulos. Já os ETNs, eles são como se fosse um vínculo, né? É uma nota de dívida não garantida, emitida por uma instituição, e como um título ele pode ser mantido até o vencimento, ou comprado, vendido à vontade, etc. e tal. Na verdade, ele é um título de posse de alguma coisa. Então, ele não tem a ação, ele não tem o título, ele não tem o metal. Ele tem a posse de algo que represente aquilo, ou um contrato futuro. E aí já começa a ser um risco maior você investir por meio de ETNs, né? Porque aí você tem que avaliar a nota de crédito do emissor, e se você for buscar lá na crise de 2008, você vê que esse negócio de nota de crédito é algo facilmente manipulado de acordo com os interesses. Então, o ETF tem os ativos
e o ETN ele tem uma nota, um documento que representa os ativos, que não é exatamente a mesma coisa, né? Então vamos lá. Separei alguns aqui para a gente comentar. Primeiro, PGM, ele é um ETN, então já vou dizer que complicado, aquela coisa toda que a gente falou. Taxa de administração 0,45 ao ano, tem 3 milhões e 590 mil dólares sobre sua gestão, não distribui dividendos, é administrado pela Barclays, um grande banco, se não me engano, da Inglaterra. O site dele está em cima, mas eu vou deixar na descrição. Ele se expõe à platina por meio de contratos futuros do metal, iniciando com 3 meses até o vencimento e mantendo pouco antes do vencimento. Tá? E por ele ser um ETN, ele não tem a platina no fundo, né? Só esses títulos, ele acaba tendo uma taxa mais barata do que um outro ETF que a gente, que a gente vai falar, que é o PLTM, tá? A estrutura aí do PGM evita uma maior taxa de impostos colecionáveis, barará, barará, ele substitui pelo mesmo artigo, não sei o quê. Eu não vou entrar em detalhes, porque, sinceramente, eu acho que ETN é meio furado. Mas essa apresentação está na tela, você pode pausar e ler isso com calma, tá? Ele investe contratos futuros do segundo mês e realiza aí período de 5 dias anualmente pré-determinado a cada mês. Cuidado ao investir em ETNs, né? Uma nova avaliação do crédito, né? Se não é um crédito tão bom, e você pode tomar uma naba muito forte por estar com ETN, porque ele não tem o metal. Além disso, quem lembra aí dos contratos futuros do petróleo, né? Se ele tiver que fazer uma rolagem desses contratos aí e por alguma razão aconteça com a platina algo parecido com o que aconteceu com o petróleo, este ETN aí pode tomar um fumo muito grande na hora de fazer essa bendita rolagem, né? E ter algo similar ao que aconteceu com o petróleo. Pelo menos é o que se poderia deduzir, considerando que ele está trabalhando com contratos futuros. Estou falando, mas não me parece ser uma boa alternativa o PGM. Trouxe até para os colegas saberem que tem, se alguém quiser. O PLTM, né, é como se fosse o PGM, só que é um ETF. A taxa é um pouquinho maior, 0,50% ao ano, tem 8,66 milhões de dólares sob gestão. Você pode ver aqui que em relação ao PGM ele tem muito mais, né? Ele tem muito mais ativos sob gestão. Só um detalhe aqui, ó, volume quando eu olhei do PGM zero, não tinha nenhuma negociação, né? Isso não quer dizer que ele não negocia nada, mas no momento que eu peguei a impressão não tinha nada sendo negociado. Já o PLTM 4.200, não é isso? 420 mil, 4.200 se não me engano, de volume de negociação. Também não é muita coisa, né? Mas maior do que o PGM. Não distribui dividendos, o administrador Granite Shares. Como a gente falou, ele investe diretamente em platina física armazenada em cofres em Londres e custodiada pela ICBC Standard Bank. A estrutura de confiança concedente protege os investidores, uma vez que os administradores não podem emprestar as barras de platina, né? Então elas ficam lá em posse do fundo. Como o PLTN possui as barras físicas da platina, os investidores podem esperar que o fundo acompanhe de perto o preço da platina, né? Não é um título de platina, é a platina em si. Além disso, o fundo oferece uma exposição essencialmente idêntica ao concorrente, né? O PGM, né? O PPLT, que é um que a gente também vai falar, como todos os fundos de metais preciosos mantidos fisicamente, quaisquer ganhos de longo prazo resultarão em passivos fiscais notáveis, né? Imposto, aquela coisa toda. Uma vez que o PLTM é considerado um colecionável. O PLTM é barato de manter, com um dos índices de despesa mais baixos do segmento. Fique tranquilo se você não entendeu, porque você não tem que pagar imposto a mais, né? O imposto está tudo embutido aí na taxa de administração. Só quando você eventualmente for vender e ter uma realização de lucro, aí entra naquela regra geral que a gente já vai falar, já falou aí em vídeos sobre o imposto de renda. Beleza, mais um aqui, ó, PPLT, tá bom? Outro que é um ETF, taxa de administração é um pouco maior, 0,6 ao ano, ativos sob gestão muito mais, ativos sob gestão, 725 milhões e 910 mil dólares, não distribui dividendos e administrado pela Aberdeen Standard, né? Dá para ver que até o volume de negociação deles é muito superior, né? Aqui o
O PLTM tem 4.200, o PPLT 13.700 no mesmo dia, né, no mesmo prazo que a gente olhou. Tá? E eu não comentei, mas ó, o preço do PGM $40, o PLTM talvez seja atrativo por causa do preço, $8, apesar desses pesares aí, e o PPLT $76, mais ou menos, tá bom? Rastrei o preço da platina com barras físicas mantidas aí fisicamente, para quem gosta de segurança, nos cofres do JP Morgan, grande banco aí americano, em Londres e Zurique. As cotas, né, aqui eu traduzi literalmente, mas as cotas do fundo oferecem uma maneira econômica e conveniente de investir em platina física, mais uma forma de investir em platina física, tá? Aí ele diz que considera a melhor opção do mercado, é analista aí, né? Acabei copiando aí do site, mas basicamente se você for ver aí características de liquidez, né? Ele tem uma taxa um pouco maior, mas ele tem muito mais ativos sob gestão e tem aí um banco mais consolidado por trás. Porém, é muito mais caro também, né? Não só caro para investir, como caro taxa de administração. Mais um, PAL, invista no PAL, tá? Mais um ETF, taxa de administração 0,6, igual ao seu antecessor, ativo total $248 milhões, também não distribui dividendos, também administrado pela Aberdeen Standard. Esse aí já investe em paládio, tá? Então ele procura refletir o desempenho do preço médio do paládio, os anteriores era da platina, tá bom? E menos as despesas do fundo. O fundo é projetado para investidores que desejam uma maneira econômica e conveniente de investir aí no paládio. 100% do fundo está investido em paládio, bem salgadinho, $178, e aí um volume também não muito grande, 1.560 aí, o volume mais ou menos diário no momento que eu estava olhando. Bom? E o último que nós vamos comentar aqui, tá bom? Mais um ETF, taxa de administração de 0,6, ativo total 548 milhões e 100 mil dólares, não distribui dividendos, também administrado pela Aberdeen Standard, o GLTR, que está aí na casa dos seus $83, um volume de negociação bem singelo aí, de $1.870, né, no momento. Qual a vantagem deste fundo? Ele não investe só em platina, nem só em paládio. Ele tem ouro, prata, platina e paládio investidos no fundo, tá? Menos as despesas. Então, se você quer aí investir numa carteira de metais e está sem saco para você ter um fundo de paládio, um fundo de platina, um fundo de ouro, um fundo de prata, este fundo poderia ser uma interessante alternativa. Afinal de contas, você investiria nos 4 metais, né, por um único fundo. É óbvio que até pelo volume dele, a liquidez, eu creio que ele não substituiria, por exemplo, um IAU ou um GLD no caso do ouro, nem um SLV no caso da prata. Mas poderia ser uma alternativa interessante para compor uma carteira que já tenha IAU e SLV, por exemplo, tá bom? Justamente por ser algo diversificado. Então peguei aqui embaixo, a carteira do fundo aí tem 60% em lingotes de ouro, 22,5% em lingotes de prata, 13,1% em lingotes de paládio, 3,7% em lingotes de platina. E o fundo não informou aí o que seriam esses 0,7% restantes. Provavelmente taxa de administração ou alguma outra coisa aí do capital para garantir estes metais, tá bom? A custódia desses metais, porque como ele é um ETF, ele tem esses metais fisicamente, tá? Então, estas aqui são as alternativas de fundos que eu trouxe para os colegas. Relembrando aqui, temos o PGM, que é um ETN, né? Cuidado com isso aqui. O PLTM, ETF, o PPLT, ETF, e esses dois aí de platina, o PP, o PALL de paládio, e esse GLTR aí, que é um mix ouro, prata, paládio e platina. Então, encerrando o vídeo, vamos para os avisos finais. Temos aí o link rastreável que está aí embaixo, vai ficar na descrição. Até 15/7/2020 você pode mandar para o remessa online sem pagar nenhuma taxa o dinheiro, perdão,
Você pode mandar pelo Remessa Online para a Tasteworks ou a sua corretora de valores lá fora, sem pagar nenhuma taxa, e tem que usar o link que está na descrição. Não adianta usar o meu voucher. Então, se você quiser investir nestes metais aí que a gente falou, uma das alternativas é você abrindo a sua conta no exterior. Eu tenho aí uma playlist onde eu mostro como você pode fazer isso. Você mandaria o dinheiro para ela e compraria cotas deste ETF. E usando esse voucher na primeira remessa ou primeiro recebimento, por exemplo, se você tiver aí, for um youtuber e quiser receber dinheiro do Google AdSense, você não paga. Após o primeiro, você usa o cupom Seu Canal Financeiro e tem 10% de desconto para os seus envios ou recebimentos. Também deixa aí o link para você acessar a exchange Novadax, e se você acessar ela, se cadastrar e no prazo de 30 dias depositar R$100 em dinheiro ou criptomoedas, você ganha um prêmio de R$10 de boas-vindas, tá? O Pirâmide é uma única vez que você vai receber para você poder começar a negociar aí seus bitcoins, ethereum, etc e tal. Se você baixar também o aplicativo da Novadax, fizer uma análise na Play Store ou na Apple Store, tirar um print, mandar para o atendimento, você ganha 5 milhões de pontos Novadax, Nova Awards, que dá um mês do plano Master, que tem melhores taxas de compra e venda de criptoativos. Lembrando, exchange na carteira, compra lá, mas transfere para uma wallet de sua preferência que você se sinta mais seguro. Eu uso a Exodus, existem várias outras que você possa utilizar e procurar. Meus e-books, Guia Rápido do Mercado, essas dicas para atingir a independência financeira. O grupo privado do Seu Canal Financeiro, se você quiser patrocinar essa iniciativa, para ela cada vez melhorar e trazer conteúdo de qualidade. O canal da minha esposa, Seu Canal Emocional, para você ter um encontro consigo mesmo, com as suas emoções e, consequentemente, ter um melhor desempenho na sua vida como um todo. Agradeço mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até aqui. Estão aí embaixo as minhas redes sociais. Um abraço do fundo do coração e até uma próxima oportunidade.